Então, eu não sei, parece que é um público mais infantilizado. Não tô falando de vocês, tô falando do pessoal do comentário, dos comentários. Então, assim, não sei, parece que é uma galera que se importa menos, entendeu? Parece uma galera muito oba-oba da vida, não compreende muito bem as coisas, tá? Então isso é uma coisa bem interessante, é um comportamento que eu tenho notado. Então quando eu boto o mesmo vídeo, por exemplo, na outra rede, eu vejo a galera ter um posicionamento um pouco mais maduro, tá? Então é muito louco, é uma coisa da própria rede social, eu acho que é a faixa etária, é o tipo de... Deixa eu ver se está rolando aqui a live. Nem sei se está rolando aqui a live no YouTube. Deixa eu só confirmar isso aqui. Tá privada. Vamos arrumar ela aqui. Perfeito. Agora então quem tá procurando a live no YouTube, agora acho que ela tá pública. Ela tava privada. O pessoal tava perguntando aqui pra mim. Beleza. Então é muito esquisito esse comportamento, sabe? O pessoal no TikTok parece que é muito mais infantilizado. E eu não sei, parece que quer mais ver imagens, parece que quer que gosta mais de bobeira, entendeu? De reacts bobos. Não sei o que acontece, porque a tecnologia do TikTok é muito melhor, tá? Pro cara que cria conteúdo, a ferramenta é muito superior à ferramenta da outra rede lá grandona também, tá? Então isso é muito gozado, eu não sei por que acontece isso. Mas enfim, vamos lá as perguntas. Professor, eu sou físico e matemático, sou empresário, professor. Paulo, é verdade que o elétron recebe um quanto de energia se teletransporta para outro nível? Não existe teletransporte, a não ser que seja de estado físico, não de matéria. O elétron sofre uma interferência destrutiva, tá? Quando ele está mudando, ele é uma onda. No momento que ele está mudando de órbita, naquele confinamento que ele está obrigado a permanecer, ele sofre uma interferência destrutiva e você tem uma probabilidade zero de encontrar o elétron lá. Tá? Uma probabilidade destrutiva significa que a função de onda dele vale zero lá, e a interpretação clássica disso é que a probabilidade de encontrar o elétron lá vai ser zero, ou seja, você nunca vai encontrar o elétron lá. A Paty Bial dizendo que gosta de cientistas porque não tem papas na língua. Por que parece que está bloqueado seu comentário aqui? Ah, tá aprovado, ok. Enfim, o TikTok segurou. Bom, eu não tenho mesmo, cara. Vocês vão ver, os comentários aqui no TikTok são muito bizarros, tá? Eu vejo uma galera jovem, cheia de energia, com todas as possibilidades do mundo, tá? Para ir atrás da informação. Isso é um comportamento animalesco, ignorante. E eu vou te falar, eu costumo bloquear essa galera, tá? Ou não interagir. Quando você fica muito próximo de uma pessoa burra, você vai ficar burro, confia em mim, cara. A gente começa a se adaptar ao meio, tá? Então, por exemplo, para quem aqui não é casado, quando você casar, você vai descobrir que você vai fazer coisas que sua mulher gosta. E são coisas boas, tá? Eu nunca gostei de limão na salada, temperar o limão na salada. Hoje eu não consigo comer uma salada sem pôr limão, porque é convivência. Tá? Agora, se você convive com gente que é burra, estúpida, você vai ser um cara burro e estúpido. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui, ó, no TikTok. Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu liberar a câmera pro pessoal do YouTube. Tá? Liberar. Vou ver se eu vou achar um comentário que me chamou muita atenção. Por exemplo, aqui ó, Mou, ele fala o seguinte. Ele afirma, computação quântica não é acessível nem foi consolidada, quem dirá ter um computador quântico de uso pessoal para acesso de dados? Veja, é uma pessoa de completa ignorância, mas não é só ignorante, é mais que isso, porque ele tem acesso a ver que ele está falando besteira, ele está na internet, ele está utilizando a internet. Eu mostrei ontem como você acessa computadores quânticos. Aliás, quem está no YouTube aqui consegue ver, ó, o IBM Quantum Computing, tá? Você acessa online, eu estou mostrando aqui, ó, os computadores. Eu estou mostrando para quem está no YouTube os computadores quânticos que você tem acesso pela nuvem. Então a pessoa afirmou, eu falei, cara, eu tenho acesso aos computadores todos os dias.
Aí vem a galera e fala, conta outra, você faz o quê? Como é que você tem esses acessos, não sei o quê. Então, assim, é muito louco, tá? O outro cara perguntou assim pra mim, eu não sei se eu vou achar aqui. Ah, aqui achei. Ele falou o seguinte, ó. O Everton Kleber, ele perguntou assim, eu invisto em quais ações? Alguém sabe? Eu falei pra ele, olha, invista nas farmacêuticas, tá? No longo prazo. Por quê? Porque relatórios de mercado, McKinsey, Boston, cara, os maiores grupos, tá? Os maiores grupos que fazem esses estudos, research de mercado, eles indicam que as farmacêuticas elas vão investir mais de o número é cifras de 100 bilhões, cara, de dólares, tá? Na computação quântica. Por quê? Porque a computação quântica te permite fazer uma série de análises que elas não estão disponíveis, tá? Para a computação clássica, tá? Análise de reação química mesmo, tá? Deixa eu só voltar para a câmera aqui do. Então assim, para você construir um medicamento novo, você criar uma molécula nova, você tem que modelar isso, tá? Então a computação quântica ela permite que você faça uma modelagem quântica da química. Então, você pode otimizar, por exemplo, hoje nós tomamos um remédio para dor de cabeça, a Neosaldina, por exemplo, que minha esposa é fã número 1. De repente, se você mexesse um pouquinho na molécula ali, você aumentaria a eficiência da Neosaldina em 40%. Só que a gente não consegue fazer isso hoje, porque nós usamos uma computação impeditiva para fazer esse tipo de análise. Então, as farmacêuticas, elas vão arrebentar de investir nesse setor e muito provavelmente os próximos anos nós vamos ter acesso a remédios incríveis. Essa foi a dica que eu dei pro cara, né? Eu falei, ó, farmacêuticas. Aí o cara, olha o que o cara respondeu para mim. Quer ver, ó? Ele respondeu para mim assim: joguei no Bard e não apareceu isso. Número um. Se você ia jogar no Bard a informação, por que você me perguntou? Tá? Número 2, eu sou físico, eu sou matemático, eu leciono o assunto, eu ensino esse assunto, eu pesquiso com grandes pesquisadores esse assunto. Se eu tô te falando, dê a oportunidade, digite, tá? Farmacêuticas e computação quântica no Google. Olha o que vai aparecer. Então veja, é muita infantilidade, cara. A galera tá muito presa ainda. O pessoal jovem tá muito preso nessa ideia de 5 passos para se tornar um milionário, tá? Eu tinha um canal Econofísico, esse não é meu primeiro canal no YouTube, tá? Eu tinha um canal Econofísico que eu falava sobre econofísica. Era a computação quântica antes da computação quântica, vamos dizer dessa forma. E eu cancelei esse canal porque começou a entrar uma galera, isso antes da pandemia, maluca, tá? Que queria investir em day trade, fazer robô, etc e pau, uma palhaçada. Então assim, esses caras me irritam, tá? É uma galera que não sabe nada, que não quer se aprofundar em nada e acha que existe ali uma forma de ganhar dinheiro, mesmo quando saem estudos na FGV que 97% dos day traders perdem dinheiro na bolsa, tá? E dos 3% que ganham, eu acho que 2% ali ganha um salário mínimo por mês, tá? Ou mais de R$300 de lucro. É um negócio absurdo. E assim, é quase inaceitável você ter uma geração de pessoas que hoje em dia, com acesso a tudo, a pessoa consegue ser... É bizarro, cara, é bizarro isso, tá? Então é uma juventude aí que tá perdida nas dancinhas e lives de NPC. Mas vamos lá, perguntas aqui, ó. Deixa eu só ver se o YouTube, o pessoal tá perguntando alguma coisa. Nem sei se entrou alguém aqui no YouTube. Vitor Ebert. Você pesquisou informação quântica com o Marcelo Terra? Ainda não, Vitor. Não tive... O Marcelo Terra Cunha da Unicamp, ele é muito teórico, ele é do IMEC, onde eu estudei também. Mas ainda não fiz nenhum trabalho com ele. Embora a gente já conversou, tá? Alguma vez, mas eu acho que é muito possível que a gente venha fazer... Não sei, eu vou fazer um trabalho... Se tudo der certo, eu vou iniciar um trabalho no ITA o ano que vem. E eu acho que o Marcelo Terra Cunha tem grandes oportunidades de dar uma contribuição importante ali. Então, talvez eu procure ele ano que vem, mas por enquanto não tenho nada. Mas admiro muito, admiro muito. Aliás, recomendo o livro dele. Ele tem um livro chamado Formalismos Matemáticos
para a computação quântica, algo assim. Até vou pegar o livro aqui para vocês verem. É um livro que é gratuito, tá? Você consegue pegar pela internet. Ele deixou o livro aberto, então eu vou fazer uma propaganda aqui para o livro dele. Física, cadê aqui, ó? Computação quântica. Deixa eu achar aqui. Espera aí que eu tenho uma pasta que eu deixei, acho que para os alunos da FGV, para os alunos de MBA, eu coloquei essa referência para eles. Eu acho que eles têm acesso. Eu não estou achando aqui. Depois eu mostro qual que é. Mas se você procurar na página dele lá, Marcelo Terra Cunha, Formalismos Matemáticos para Computação Quântica, é um livro muito bom, tá? Eu gostei muito. Eu sempre estou revisando ele, estou sempre... Aqui, ó. Física Quântica, Mecânica Quântica para Matemáticos em Formação. Um livro muito legal, ele bota toda... Inclusive ele publicou junto com a Bárbara Amaral, Alexandre Tavares e o Terra Cunha. A Bárbara hoje está na USP, tá? Ela não me conhece, mas eu conheço ela. Foi no 28º Colóquio Brasileiro, tá? Caramba, de 2011 isso, quantos anos? É um material muito bem feito, tá? Estrutura toda matemática. Então vou deixar como referência para vocês aí esse livro do Marcelo Terra Cunha. Vamos ao TikTok aqui. Você tem canal no YouTube? Tem, é o mesmo canal, Econofísico, tá? Então as lives lá eu consigo... Ontem eu fiz uma live incrível de computação quântica, mostrando como vocês aprendem, mostrando como acessar, muito bacana, tá bom? Tenho todas as dúvidas, sou muito curioso, mas acho muito complexo o assunto. É a carga do elétron a energia elétrica? E nos átomos todos os componentes estão à velocidade da luz? Não, não tem nada andando à velocidade da luz, a menos dos campos, tá? Mas a carga do elétron, a energia elétrica, a carga, ela excita o campo, tá? E o campo carrega a energia, a densidade de energia, tá? Enzo diz o seguinte: professor, essa mancha hipercrômica no lóbulo da orelha de nascença, isso aqui é uma pinta, tá? Foi nascendo, mas não é nada, é uma pinta, eu tenho algumas, tá? Eu já fui no dermatologista, não é nada sério, obrigado pela pergunta. Mas eu não posso tirar porque talvez quiloide, eu tenho alguma quiloide, pode ser o resultado fique pior do que a meu piercing natural aqui. Que mais aqui? A força centrífuga não é mais uma pseudoforça? A gente pode chamar ela de pseudoforça porque ela não realiza trabalho quando você analisa ela no referencial inercial, tá? Aliás, no referencial inercial ela nem existe, tá? Então nós podemos chamar de uma pseudoforça. Porém, no referencial muito pequeno que está girando junto, ela é uma força real. Aliás, ela é indistinguível da força gravitacional. Esse foi um dos trabalhos do Einstein, esse foi um dos resultados do Einstein. Isso é o edifício da gravitação, tá? Do trabalho da relatividade geral. Então, quando Einstein mostra que gravitação e aceleração são as mesmas coisas, para referenciais bem pequenos, ele consegue dar um tratamento relativístico para a gravidade, tá? E resolver o trabalho dele, que ele tinha iniciado, que era a teoria da relatividade restrita, e não cabia a gravidade lá dentro. A força sim. Onde está vazando um áudio aqui, meu? Onde que está saindo esse áudio? Alô? Parece que está saindo áudio no meu microfone aqui. Está escapando um áudio no meu microfone. Tem algum áudio aqui saindo. Peraí, deixa eu descobrir. Peraí. Eu estava assistindo um curso da IBM agora há pouco. Agora eu achei. Perfeito, fechado. Gustavo Treixo diz o seguinte, pergunta o seguinte: existe a quinta dimensão? Veja, a gente nunca observou
experimentalmente a quinta dimensão, mas ela já é uma... Existem algumas abordagens unificadoras da física que utilizam mais dimensões. No começo do século passado, lá na década de 20, dois matemáticos físicos, Kaluza e Klein, eles fizeram uma proposta de incorporar o eletromagnetismo junto com a gravidade de Einstein, tá? Num objeto maior, mais amplo. Nós chamamos isso de métrica. Tá? É um objeto que descreve o espaço-tempo. Então ele quis escrever o magnetismo junto com a gravitação e funciona até relativamente bem, quando não dá problema. E para isso você precisa de 5 dimensões. Tá? Então, conforme você quer empacotar mais informações no espaço-tempo, você tem que pôr mais dimensão para caber isso. Tá? Então, essa teoria de Kaluza e Klein, ela tem essa proposta, só que ela prevê resultados bizarros para a mecânica quântica. Mas, a priori, as pessoas tentam encontrar essa quinta dimensão, mas não tem nada que nos... Assim, nada, nenhum chão firme, tá? Que aponte que nós temos isso. Canal Rebes. Boa noite, professor. Tem alguma blockchain quântica já? Não tenho conhecimento. Vitor Herbert. Quando vimos os conteúdos de eletromagnetismo pela primeira vez, nos é dito que uma corrente em um fio é movimento de elétrons. É isso mesmo que acontece? Eu estou tentando entender a sua pergunta, tá, Vitor? Por que você está perguntando isso? É isso que acontece, tá? Mas é um movimento ordenado dos elétrons, porque assim, os elétrons estão se movimentando de uma maneira randômica, tá? No seu estado natural, então eles têm um movimento, mas não é considerado corrente, porque não é ordenado, tá? Porque no líquido, tá? A corrente é um movimento coletivo, não é só o movimento do elétron, tá? Um elétron se movimentando não é corrente, porque pode estar um elétron indo para a esquerda e outro para a direita, e o resultado o resultado líquido disso é zero, tá? Então, se os dois forem para um lado, aí sim você tem uma corrente. Então, não é só o movimento, tá bom? Ele está falando, porque eu tive uma aula hoje, a professora disse que ele se movimenta em uma banda de energia. Sim, eles têm uma banda de energia para se movimentar. Eu já tinha sacado que era banda. Sim, é onde eles podem andar. Eles têm que andar onde eles têm energia para andar. Você está vendo alguma coisa de semicondutores? Vamos lá. Aqui, ó. Boa noite, Lázaro, tudo bom? O Michael Jordan, tá fazendo o seguinte. Eu acho que você quer que eu fale da geometria de Riemann, é isso? Que você escreveu Riemann. Será que Riemann é Riemann? Se for Riemann, só confirma aí. Na sua opinião, podemos esperar dos avanços... Na sua opinião, o que podemos esperar dos avanços técnicos da humanidade a médio e longo prazo? Essa pergunta é excelente. O que a gente percebe é o seguinte, a humanidade, ela evolui, tá? Muito quando a ciência evolui, tá? Então, assim, se vocês pegarem quem que deve ter 30 anos ou mais, seus avós não tomaram vacinas, tá? Então, nós já tomamos, tá? Então, tem gente, lógico que tem muita galera negacionista, etc e tal, mas, por exemplo, eu lembro que na minha infância eu ainda via muitas pessoas com deficiência na rua, deficiência física, tá? O cara não mancava, as pernas não andavam, tudo certinho, porque esse cara teve doenças na infância que foram erradicadas por causa da vacina, tá? Então foi tecnologia, foi ciência isso, tá? Então os nossos avós não tomaram e são sobreviventes, tá? Por não terem tomado a vacina. São os que conseguiram sobreviver. Então, antes você viu uma quantidade de pessoas com deficiência, ainda tem muitas pessoas deficientes, mas tem alguns tipos de paralisias, tá? Que você não vê mais essas pessoas. E você via isso nos anos 90, muito. Tá? Então, hoje está nascendo bem menos, por causa que as crianças tomam as vacinas. Tá? Então, era comum. O meu pai conta que na rua dele, os amigos dele morriam, tá? Na infância, por doenças que hoje não existem mais. Tá? Então a ciência ela traz evoluções muito grandes para a civilização. E a ciência ela evolui em duas situações. Ou quando a gente tem uma nova concepção
e esclarecedora e reveladora, tá? Da natureza, tá? Um novo modelo, como por exemplo o que o Galileu fez, como sendo a semente do método científico, o método experimental. Aí vão ter essas discussões sobre o que é método científico, método experimental. Então eu vou falar método experimental, tá? Que era uma coisa que os gregos não faziam, tá? Então o passo que o Galileu deu foi muito importante, tá? O passo que Newton deu também foi muito importante. Uma visão unificadora da física. Então, tipo, esses grandes insights, tá, fazem a ciência evoluir. Mas tem outra coisa que faz a ciência evoluir: a tecnologia. Tá? No começo do século passado, os físicos, os químicos, os engenheiros estavam preocupados em analisar como produzir lâmpadas mais eficientes. A mecânica quântica, ela surge de uma investigação dessa. Aliás, surge de literalmente de uma consultoria, tá, que o Max Planck estava dando para uma fabricante de lâmpadas. Tá? Como é que eu queria analisar a eficiência máxima dessas lâmpadas? Então, assim, a tecnologia chegou naquele momento. O que significa tecnologia? Ter precisão, tá? Precisão em instrumentos para analisar a luz. Com a relatividade foi a mesma coisa. Antes da teoria da relatividade, não tinha chance. Na virada do século XVIII para o XIX, tá? Inventaram um aparelho, o Michelson. Ele inventou um aparelho chamado interferômetro. Ele tinha a precisão necessária para verificar se existia um negócio chamado éter luminífero. Tá? A precisão era de 1 parte em 10 oitava. 10 oitava dá 10 milhões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100 milhões. 1 parte em 100 milhões. Então, se você não tivesse um instrumento que tivesse uma precisão de 1 parte em 100 milhões, você não conseguiria verificar a existência do éter. Ou cancelar ela, né? Ou negar ela. Então, o Michelson fez esse experimento, ele construiu essa tecnologia, nós chegamos num nível de precisão que foi verificado que o éter era uma coisa que não precisava existir, era uma hipótese que não se sustentava. Isso está, de alguma forma, na construção da teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então, a teoria da relatividade de Einstein, embora não cite no artigo de 1905 em nenhum momento o éter luminífero, tá? Que eu me lembre, eu li esse trabalho algumas vezes, mas eu não lembro dele citar o éter luminífero. Ou se citou, não citou, ou se ele citou o éter, ele não cita com certeza o Michelson. Tá? Então, isso está na construção da teoria da relatividade, que é uma coisa necessária, não é um capricho. Tá? É uma coisa necessária. Isso surgiu, a teoria da relatividade e a mecânica quântica surgiu da tecnologia. Tá? Então, hoje nós estamos num momento intelectual que eu considero bem maduro, tá, bem avançado, e eu acho que ele não vai evoluir mais se a gente não abrir novas tecnologias para explorar o mundo de formas diferentes. E eu acho que hoje os computadores quânticos vão ser essa tecnologia. Tá? Na física a gente mede essas tecnologias, o avanço da tecnologia, né, com a precisão que a gente consegue fazer experimentos, ou com os níveis energéticos que nós temos para fazer experimentos. Precisão e nível energético tem uma correspondência por um negócio chamado comprimento de onda Compton. Tá? Então, para eu não me perder aqui, nós estamos com muita dificuldade de melhorar nossas precisões, tá, em experimentos, acessar novos níveis de precisão. Por exemplo, para a gente acessar uma coisa muito mais fantástica que o CERN, nós temos que fazer um acelerador de partícula muito maior. Tá? Isso requer energia, muito mais energia, uma tecnologia impossível já, uma engenharia que... Então assim, nós estamos meio que chegando no limite do que dá para ser feito com um acelerador de partícula. Para fazer algo mais fantástico, eu precisaria de um acelerador de partícula do tamanho da órbita da Terra, tá? Para ser bonzinho. Então, talvez a gente procurar essa precisão não vai ser o caminho, mas então procurar novas formas de se analisar a natureza. A computação quântica é uma delas. Tá? Então, foi uma frase que eu deixei na aula passada do MBA da FGV. Eu terminei, na verdade, com essa frase. Né? Para mim, a computação quântica é a tecnologia que vai moldar esse século. Tá? Nós vamos acessar coisas incríveis, novos remédios, novos modelos, novas técnicas, novas formas de se organizar na sociedade, tudo pela computação quântica. Tá? Então eu acho que ela vai abrir um novo paradigma para a gente explorar coisas que são impossíveis hoje, por exemplo, a gravitação quântica.
tá? Então nós temos hoje os computadores que eu acho que pode sair daí do novo Einstein. YouTube aqui, ó. Boa noite. A certificação da IBM Developers, você estudou bastante ou foi suave a prova? Não foi suave, eu estudei bastante, tá? Porta estreita eu estudei bastante mesmo, tá? Porque você tem que conhecer as coisas. É uma prova de conhecimento de tecnologia, tá? Você tem que conhecer a tecnologia, saber utilizar ela, então saber fazer as coisas. Então assim, não tem pé nas costas não. Não é uma prova de física, não é uma prova de computação quântica. É uma prova de se você entende mexer nessa tecnologia. Então, se você entende a programação, se você consegue entender a sintaxe, tá? Então, eu estudei bastante. O que eu posso te dizer? Se você estudar bastante, você vai passar, tá? É uma prova que é fácil se você estudar bastante, tá? Eu estudei bastante e eu fui muito bem, tá? Eu fui bem nos meus 2 assessment e a prova eu achei ela mais difícil que o assessment e eu também fui bem. Então eu fui na média dos meus 2 assessment, tá? Então eu tenho que estudar, cara, não tem pé nas costas não. Vamos ver aqui o TikTok aqui. TubeSpoker diz que Brasil me ama. Ai, ai, ai. Será? Mas obrigado. Nossa velocidade... Não dá pra entender o que você escreveu, André. Se vocês quiserem no YouTube, tem mais espaço pra vocês escreverem, tá? Cria uma maneira de imaginar visualmente a quarta dimensão. Sempre tive problema com isso. João Paulo, a quarta dimensão na física, ela é puramente o tempo, tá? Você quer imaginar a quarta dimensão? Imagina onde você estava 10 minutos atrás. Pronto. Tá? Você imaginou você agora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Olha só, nesse momento, eu tô aqui nesse lugar, nessa sala, tá? Fechou? Olha agora. Eu tô na mesma sala. Fechou? Lembra do primeiro minuto atrás? São lugares diferentes no tempo. Não é difícil. Sobre o positron, quais as perspectivas no diagnóstico oncológico, além do PET scan? Não sei, Lázaro. Tem que falar com o físico médico, cara. Eu sei que ele é utilizado, tá? Eu sei que ele surge da união da relatividade com a mecânica quântica, mas eu não sei te falar sobre física médica. Mas eu acho muito bonito, tá? Aliás, eu tenho um amigo fantástico que é físico médico, o Pedro, ele deveria abrir um canal no YouTube. Acha que estamos em um universo determinista? Qual a validade disso diante da eletroderna quântica? Não, a gente não tem como estar no universo determinístico. Pera lá, vamos lá. Do ponto de vista quântico, estritamente quântico, nós estamos. Tá? Porque a evolução da função de onda é uma equação determinística. Mas as interações elas acabam sendo não determinísticas pela física quântica, porque você tem o que nós chamamos de um colapso da função de onda, e esse colapso é puramente aleatório. Tá? Mas até a própria mecânica de Newton não é determinística. Tá? Ela se torna determinística por imperfeições do nosso mundo. Mas ela a priori não tem por que ser determinística. Tá? E nos melhores dos esforços também não é. Tá? Que quem acha que a mecânica de Newton é determinística vive num mundo de idealizações gigantescas. Tá? É possível sempre encontrar... Se você tem uma previsão newtoniana, tá? O seu experimento ele vai desviar da previsão newtoniana por alguns valores. Eu consigo encontrar para você a diferença, o tempo em que essa diferença vai ser de 1 km, por exemplo, de 10 km, 30. Eu consigo encontrar um tempo, tá? Associado a essa diferença. Então isso você encontra por uma relação de tempo de Lyapunov, tal, exponenciais de Lyapunov. Então não é, o mundo não é determinístico de jeito nenhum, tá? É uma aproximação dizer que ele é determinístico. Viu o artigo sobre supercondutores a temperatura ambiente, pressão atmosférica? Eu vi, e quando saiu eu já falei que eu não acreditava nisso daí. Fiz até um vídeo, tá aqui no YouTube. O Gustavo quis dizer a quarta dimensão espacial. Gustavo, a gente não tem... tudo que a gente vê, tudo que a gente tenta imaginar, tá? Tudo que a gente tenta
todo modelo que nós tentamos construir é uma simplificação do que nós observamos no mundo externo, tá? Então, quando a gente não consegue observar uma quarta dimensão, é difícil para a gente construir um modelo mental disso, um modelo visual, tá? Mas o que é fantástico na matemática é que você não precisa visualizar para você... Na verdade, você até acaba visualizando, é uma coisa tão louca. Depois de tantos anos, você se desprende da necessidade de enxergar as coisas e você começa a enxergar elas pelo cérebro, tá? Então, é uma coisa muito louca. A gente consegue, na física nós usamos, ou na matemática, a gente usa x, y, z e w. Tá? O w é a quarta dimensão. Então, assim, você se desprende dessa necessidade de enxergar essa quarta dimensão pelas ferramentas que você tem. Aliás, quarta dimensão é uma dimensão muito pequena, né? Na física, por exemplo, na física estatística, a gente utiliza mols de dimensões. Mols de dimensões. Preste atenção. Para descrever física clássica, a gente usa mols de dimensões. Tá? Então, assim, o que é a quarta dimensão para quem faz cálculo em mols de dimensões? Tá? Então, assim, na física quântica a gente usa infinitas dimensões. A gente consegue descrever um estado quântico utilizando infinitas dimensões. Então, assim, você se desprende dessa necessidade visual. Você supera ela muito rápido quando você estuda física e matemática. Como é que é? Orauro Rodrigues. Cara, você ganhou o concurso do HSM em 2015 de startups? Ganhei, fui eu. Você tava lá, cara? Nossa, que emocionante se alguém estivesse lá na plateia. Sidney tá falando, você tá olhando e falando pra quem? Eu tô com uma outra câmera aqui, que eu tô transmitindo isso aqui pelo YouTube, tá? No YouTube eu tenho a oportunidade de mostrar minha tela. Então vocês conseguem ver o que eu tô vendo e as pessoas conseguem fazer perguntas maiores, tá? Pelo YouTube. Então, quando eu olho para cá, eu tô olhando pro YouTube. Quando eu olho para cá, eu tô olhando para o TikTok. Acontece que o YouTube não tá fazendo muita pergunta, o pessoal tá lá assistindo, mas não tá perguntando muito. Então, eu tô mais aqui. Canal Variedades, boa noite. A Jane Marins diz o seguinte, que ela fica um pouco mais inteligente assistindo 1 minuto dessa live. E eu acho que fica mesmo, tá? Porque é tanta besteira. Quando eu abro essa plataforma aqui, cara, abre umas coisas tão bizarras. Eu acho que eu sigo 12 canais, mas abre uns vídeos tão imbecis, cara, tá? Aquele cara lá que fica falando de como é que fala? Fake news, sabe? Cara, essas coisas é bobeira isso, cara. Entendeu? Então, putz, ver isso daí deixa burro. Tá, gente, vocês não podem andar com pessoas que são burras, viu? Não ande, cara. Se você perceber que o cara é meio burro, fica longe. A burrice passa, tá? Então, fique longe dessa galera. Às vezes, eu bloqueio todo mundo que eu vejo que é burro no meu TikTok, nas minhas outras mídias. O cara começa a falar burrice, eu não quero esse cara perto de mim. Porque eu sei que passa. Essas coisas passam, cara. Então, vocês não podem ficar perto. Você tem que procurar sempre alguém que seja mais inteligente, tá? Ou, no mínimo, igual você. Porque se você é um cara que estuda, você percebe que você tem imperfeições, tá? E você sabe suas limitações, eu conheço as minhas, tá? Então, conhecendo as minhas limitações, eu sei que eu sou um cara que eu não posso ficar próximo de gente burra, cara. Porque eu pego, tá? Então, assim, eu quando vejo comentário de gente burra, eu começo a arrancar fora. O que você acha das pesquisas quant em ciências sociais? Dá para modelar comportamento social com regressões e afins? Dá, tá? Quando eu estava na faculdade, falava-se muito da engenharia social com as redes sociais e hoje ela é utilizada, tá? Então hoje você controla eleições com redes sociais, tá? Então eu acho que as redes sociais permitem Porque o que falta... O que a gente precisa no mundo para analisar sistemas é dados, tá? E não dá para você inventar dados ou fazer dados legais, tá? Com uma população vivendo suas vidas normais. Não dá para eu chegar e falar, gente, nós vamos ficar todo mundo sem beber água hoje para ver o que acontece, tá? Mas, como você tem registro, log de tudo nas redes sociais, você então tem a oportunidade de fazer experimentos, tá? Você pode... É uma análise observacional. Tá? Também dá para fazer experimentos, e se fazem muitos. Tá? Você, por exemplo, no acesso de um site, você monta 2 cópias diferentes de sites
com botões em lugares diferentes e ver qual se comportou melhor. É um experimento, tá? Só que a pessoa não sabe que está participando de um experimento. Então, sim, hoje já é uma realidade utilizar as pesquisas Quant em ciências sociais, tá bom? Nesse ambiente, e com o ambiente que vai acontecer do IoT também vai ser muito legal. O mundo precisa de dados, tá? A física é uma ciência que saiu na frente com quase uma hegemonia de modelos físicos, de modelos que descrevem bem a natureza, porque a gente pega os dados que são mais fáceis para pegar, tá? Os físicos podem ficar chateados comigo, mas falar, ai, como assim é fácil pegar os nossos dados? Os nossos dados estão acessíveis a instrumentos, tá? Agora, como é que você pega o dado das mães grávidas, menor de idade, do Brasil inteiro? Como é que você pega os dados do dia a dia dessa pessoa? Tá? Eu quero fazer uma política de saúde para pegar essas meninas que estão grávidas e quero que elas façam o pré-natal, eu quero que elas se cuidem para as crianças nascerem saudáveis. Onde é que eu pego esses dados? Dado do postinho? O dado do postinho é um resumo. Eu preciso da vida dessa pessoa. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Ela é casada, ela não vai casar, ela teve educação, ela se alimentou na infância, a mãe dela tomou ácido fólico, tá? Então, assim, esses dados não estão acessíveis, cara, de maneira estruturada, tá? Então, a hora que a hora que a gente tiver esses dados, a gente vai conseguir fazer muita coisa boa. Então, o que segura o avanço, tá, de muitas áreas é a falta de dados. O Vitor diz o seguinte: eu acho que não existe conhecimento suficiente para afirmar se é ou não determinístico. Tá perfeito, tá aí sua opinião. Discordo completamente, mas tá perfeito, tem seu espaço aqui. Como sua esposa lida com assédios que você recebe por ser boa pintas? Cara, deixa eu te falar. Não são tantos assédios, tá? São poucos, mas assim, eu corto totalmente, tá? Quando vem alguma coisa por direct, primeiro que os directs do TikTok eu não leio nenhum, quer dizer, eu não respondo nenhum, tá? Porque é loucura, é loucura. Agora, quando vem alguma coisa no Instagram, eu corto. Eu corto completamente, cara. Não tem vez comigo. Escreveu qualquer coisa ali que tá bloqueado, tá? Então ela não tem que se preocupar com isso. Mas eu sei que quando a esmola é demais, eu já sei que é até um homem por trás, tá? Porque o comportamento do homem e da mulher é muito diferente. A mulher, quando ela dá em cima, ela geralmente ela é muito carinhosa. Ela fala coisas do tipo, quero casar com você. Elas são assim. Tá? E o homem que tá fingindo que é uma mulher, o bagulho é muito mais bizarro, tá? Então, assim, você percebe que aquilo lá é um perfil falso e é um homem, mesmo que tá usando uma cara de mulher. Então é muito gozado isso, cara. Mas, cara, não, elogios vão ter, não tem problema, entendeu? Mas tem um limite, tá? Quando passou aquele limite, eu nunca vou ser chato com alguém que fez um elogio pra mim. Nunca vou ser chato. Mas tem coisas que ultrapassam, cara. Entendeu? Então, quando ultrapassou, acabou, velho. Não deixa acontecer duas vezes. Igual ofensa. O cara veio, me ofendeu, falou qualquer besteira, tá eliminado, cara. Tá fora. Tá bom? Novamente. O elogio não é um problema. Tá? Mas respeito é um problema. Ou falta dele, pelo menos. Dani diz o seguinte: sempre uma boa aula, obrigado. Pô, minha bateria do celular tá ficando ruim, cara. Eu acho que eu precisaria pegar o meu... Será que eu vou ter... Isso aqui será... Não sei se eu vou conseguir carregar esse celular aqui. Talvez eu tenha que parar um pouquinho daqui a pouco para carregar ele. Tô ficando sem bateria. Vou tentar mais um pouco aqui. Canal Variedades. Olha lá o Orauro Rodrigues disse que estava no HSM Expo Management 2015 e eles ficaram em quarto. Que legal, cara. Que legal te ver aqui. Infelizmente eu não lembro quem era o quarto lugar, tá? Eu lembro que tinha algumas soluções acho que de saúde, tá? O nosso projeto evoluiu muito bem, o Qubit, tá? A gente analisava o impacto de notícias no mercado financeiro.
Mas poucos meses depois a Reuters lançou e a Bloomberg lançou. Então, assim, a gente não conseguiu ser grandes pioneiros ali na tecnologia, mas mesmo assim foi um projeto muito interessante, cara, foi muito bacana. E eu fiquei muito feliz, cara. O meu sócio na época era Alex Victor. Muito respeito por ele. Quantas pessoas tem no TikTok? Na live, Priscila, na live tá com 45, tá? Mas eu tenho 80 mil lá inscritos. Canal Variedades. Professor, os novos cientistas querem estabelecer uma relação entre a física clássica com a física quântica? Não entendi sua pergunta, cara. Canal Variedades. Acha que Platão, que dizia que tudo que sei, que nada sei, eu acho que quem dizia isso era o Sócrates, não era não? A NASA comunicou-se com Marte através de laser, é com S, tá? Um dia podemos nos comunicar mais que a luz, você diz mais rápido que a luz? Não. Nunca haverá, até o momento, tá? Não tem, a nossa física não permite uma comunicação mais rápida que a luz, tá bom? Não é uma dificuldade tecnológica, tá? E sim uma coisa que está na estrutura do universo, tá? Então não faz sentido isso. Como que a computação quântica potencializa o machine learning? Nos treinamentos. Tá? Para você fazer um treinamento de machine learning, você às vezes tem que encontrar o mínimo de uma função, você tem que encontrar otimizações e os algoritmos quânticos eles conseguem percorrer o seu espaço de possibilidades, tá? seu espaço de variáveis muito mais rápido. Tá? Então ele pode potencializar. E é o que está acontecendo. Como seria um chat GPT da vida funcionando? Cara, o chat GPT ele não precisa ir para o computador quântico, ele funciona bem, tá? Onde ele está. Então acho que não é um problema. O que vem no direct do seu TikTok? Cara, vem tudo, tá? Vem todo tipo de besteira que você pode imaginar. Mas vem muito assim, tipo, oi, entendeu? Mas eu não respondo. Cara, eu gosto da tecnologia do TikTok, mas as pessoas que interagem nos meus vídeos é de uma infantilidade, cara. É inacreditável. Eu fico de cara com as coisas que eu leio. Eu falo, meu, como isso, cara? Como essa galera tá escrevendo esse tipo de besteira, entendeu? Como é que. Sinceramente, cara, é bem diferente, tá? Parece muito infantilizado. Mas não é a conversa que eu tô tendo com vocês aqui, é super madura. Não é a galera que participa das lives. É a galera aleatória zona mesmo. Tiago diz o seguinte: há coisas na física quântica que permanecerão probabilísticas independente das condições conhecidas? Sim, são coisas da própria natureza. Você acha que algum dia a computação quântica vai resolver problemas como calcular todos os movimentos do xadrez? Com certeza. Com certeza. Quer dizer, calcular todos os movimentos? São movimentos pra caramba, cara. Ela vai resolver problemas parecidos, só que eu não vou afirmar do xadrez. Eu sei que o xadrez tem um número finito de combinações. Ele tem tudo para ser resolvido. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Tá, mas na prática acho que vai demorar um pouco. Vitor Herbert pergunta o seguinte, uma pergunta muito boa no YouTube. Você acha que os computadores quânticos chegam ao consumidor comum em algum dia? Olha, Herbert, a sua pergunta é muito boa, tá? E a resposta é que não precisa. A gente não precisa ter um computador quântico em casa. Da mesma forma que a gente não precisa ter uma hidrelétrica em casa, tá? A gente compra esse acesso, vem por fios, tá? Então você não precisa ter um teatro na sua casa para assistir televisão, tá? Você tem o Netflix, tá? Então assim, a gente não precisa ter um computador quântico. Pode ser que exista, pode ser que no futuro a gente tenha. Pode ser que a coisa evolua tanto que a gente vá ter um computador quântico em casa, que faça sentido, tá? Mas a questão é, para hoje não precisa. Nós não precisamos ter um computador quântico em casa. E aliás, esse é um dos pontos que a galera que não entende do assunto fala, né? Como é que você vai ter um computador quântico na sua casa? A resposta é, você não precisa. Cara, o papo tá tão bom aqui no TikTok que eu não quero perder. Eu vou fazer o seguinte,
Dá um segundo aí, pessoal. Eu vou pegar a minha extensão, porque eu mudei de local aqui no meu escritório. Eu tô sem. Eu não vou ter tomada aqui, tô com fio muito curto. Dá um segundo aí, pessoal, dá um segundo mesmo, rapidinho. Coisa rápida. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu colocar essa extensão aqui. Ai, eu preciso arrumar essas tomadas agora, cara. Vou conectar tudo. Deixa eu conectar agora isso aqui. Pra gente não perder essa live que tá muito legal. Pera aí. Pronto, pronto, pronto. Nossa, aliás, o celular tá super quente aqui. Deixa eu tirar a capinha dele. Tá pelando. Nossa. Muito quente. Uau. Vamos lá. Voltamos. Vitor Herbert diz o seguinte: essa resposta me ajudou a ter uma dimensão do que é o avanço do computador quântico. Muito bom, meu caro, muito bom. Você acha que o supercomputador brasileiro Santos Dumont... O que podemos... Cara, o Santos Dumont não foi desativado? Eu acho que foi, hein? Dá uma olhada nisso daí. Eu acho que o Santos Dumont acabou. Se eu não estou enganado. Você conhece alguma coisa sobre a mecânica de Bohm? Formalismo, Broglie-Bohm, né? Ele é um negócio muito interessante. Cara, tá quente esse celular aqui. Ele tem um valor didático muito grande, mas ele tem conflitos com a Quantum Field, teoria quântica de campos, tá? Então, é bacana, mas física é mais difícil que matemática? Depende, tá? Depende do que você é melhor. Para mim, a matemática é mais difícil, tá? Eu navego melhor na física, porque os matemáticos, eles têm uma forma de pensar muito diferente dos físicos, tá? Então, minha cabeça, o meu cérebro, ele funciona melhor como um cérebro de um físico, tá? Então, para mim é desafiadora a matemática, porque eu penso de uma forma diferente, tá? Mas o que torna também a minha forma de analisar as coisas diferente, tá? E também me coloca como coloca até uma força, tá, extra quando eu entro na matemática, porque eu tenho um viés diferente, tá? Então é bem interessante isso. Fala sobre a velocidade da luz. Energia eletromagnética, se possível alguma massa. Cara, faz o seguinte, Gabriel, tem o primeiro vídeo meu aqui no TikTok, ele é sobre isso. Eu tô com uma camiseta vermelha, são 7 vídeos, tá? Então vá assistindo esses vídeos. São incríveis. Assistam os vídeos. Qual a definição ou como você define o computador quântico e a sua utilidade? O computador quântico ele é uma máquina de interferência, tá? Que é construído utilizando uma tecnologia totalmente baseada na física quântica, tá? E eu posso até falar mais, tá? Posso comparar ele com o computador clássico, é muito interessante. Mas a finalidade dele, a sua utilidade, é potencializar ou permitir cálculos que são impossíveis, tá, de serem feitos em computadores clássicos. Ou computar, tá? Computar informações que são impossíveis de serem feitas na computação clássica.
Se eu não me engano, as posições dos xadrez equivalem à quantidade de átomos no sistema solar. Sei lá, acho que deve ser. Átomo no sistema solar, acho que é até pouco, cara, porque o universo observável deve ter 10 elevado a 83 prótons. Eu acho que o xadrez deve ter muito mais que isso, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vamos ver. Mas eu chutaria que é um número. É muito maior. Claude Shannon estimou isso em 10 elevado a 120, tá? Então, o universo é 1080, é muito maior, mas é muito maior. Cara, então, desencana. Tem coisa melhor e mais viciante que o TikTok que vem por aí? Tem coisa melhor e mais viciante que o TikTok que vem por aí. Não entendi o que você quis dizer, meu caro. O computador quântico, se você comparar o computador quântico com o computador clássico, tá? Qual que é a diferença entre eles? O computador clássico, ele é um circuito eletrônico. O computador quântico, ele é uma máquina de interferência. São coisas diferentes. O computador clássico utiliza o bit, tá? Que é um objeto que está ligado ou desligado, por exemplo, tá? O computador quântico utiliza o qubit, que é algo que pode estar em sobreposição, pode estar no 0 e no 1 ao mesmo tempo, tá? Decomposto nessas duas possibilidades. O computador clássico utiliza a álgebra booleana, tá? Verdadeiro e falso. O computador quântico utiliza a álgebra linear. Tá? Então, essas diferenças, para você entender um computador quântico, é importante você entender um computador clássico também. Helder Antunes, boa noite, professor. Como sugerido, cá estou para ouvir os seus esclarecimentos acerca de tensores e quadrivetores. Pô, mas você chegou agora, cara, 11 horas da noite. Putz, não sei se eu tô com... Puta merda, cara. É muito tarde, meu amigo. Eu tô cansado, cara. Eu tô 2 noites sem dormir. Porque é o seguinte, nós vamos receber o nosso nenenzinho, tá? Em março. E aí eu tive que desmontar o nosso quarto, tá? Quer dizer, o nosso não. O quarto de hóspedes. Pra colocar berço, etc e tal. Então assim, cara, foram 2 dias que eu tô desmontando esses negócios. Já dei fim na cama. Doei. Agora eu tenho um guarda-roupa pra doar. Então, para desmontar esse guarda-roupa, eu tenho que tirar tudo que tá no guarda-roupa. Então, esse quarto tá assim, ó. Tá? E, cara, a minha esposa, ela pra dormir, ela tá precisando usar a cama inteira, que tem que levantar os pés, entendeu? Eu tava dormindo nessa cama, porque ela tá, coitada, tá grávida, né, cara? Então, ela precisa do espaço dela lá. Então, eu tô dormindo num colchãozinho, entendeu? Só que, tipo, tá uma loucura esse quarto, nesse colchãozinho. Então, tô 2 noites arrebentado, cara. Então, nossa, cara, chegar às 11 horas da noite depois de 1 hora de live para falar de tensores e quadrivetores, não sei se eu tenho um ânimo, cara, mas eu vou fazer um pouco, vai. Eu te prometi que falaria. Se você perguntar ao matemático o que é um tensor, ele vai te falar coisas tão bizarras e tão desconectadas do que você esperaria, que não vai te enriquecer em absolutamente nada, tá? Ele pode definir isso com propriedades universais, ele pode escrever isso com mapeamentos multilineares, tá? Menos de isomorfismos. Então, assim, o tensor como um elemento do produto tensorial, então, assim, é uma desconexão total com a realidade, tá? Mas isso é o papel do algebrista. O algebrista, ele tem que elevar nossas observações físicas a um nível completamente abstrato, tá? Para tentar conectar diversos assuntos nessa abstração e dentro dessa abstração ele fazer as suas manipulações e derramar propriedades por todas as áreas reais, tá? Da realidade. Mas em breve resumo, por exemplo, esse negócio de tensor ele surgiu na física, muito na engenharia também, porque os físicos, os engenheiros, eles estavam interessados em analisar algo chamado tensão. Tá? Então você pega um corpo, tá? Esse corpo, você pode fazer forças nesse corpo, tá? Como é que esse corpo reage às forças que você faz nele? Esse corpo, ele tem uma superfície, tá? Então, essa superfície,
a tensão que ele vai sentir vai depender da força que você está fazendo em que local do corpo. Tá? Porque eu posso ter um corpo aqui, ó. Eu posso ter essa caixa aqui, por exemplo. Eu posso ter uma força aqui que é uma força de cisalhamento. Tá? Ela vai fazer esse negócio girar. Mas se eu tiver uma força assim, o negócio vai empurrar. Tá? Então, assim, depende da força que eu estou fazendo, mas depende também da superfície, de como eu estou incidindo essa força na superfície. Então, veja, eu tenho que ter duas informações. A força, tá? Como é que ela está incidindo, em que direção. Então, eu tenho que olhar o vetor normal à superfície, tá? E comparar. Tá? Esse aqui é o vetor normal, esse aqui é a força. Então, eu tenho que carregar essas duas informações para analisar a força só nesse lado. Mas eu tenho outros lados. Eu tenho aqui caixinha cheirosa, cara. O que tem aqui dentro? Nossa, que gostoso. É coisa da minha esposa isso aqui. Você tem essa superfície, essa. Tem várias superfícies, tá? Então, você tem que ter um objeto matemático que dê conta de você colocar toda essa informação. Cara, um produto escalar não dá conta disso. Um produto vetorial não dá conta disso. Então você precisa de uma tabela de 9, tá, entradas, porque eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. São 6 informações. Mas se eu colocar numa matriz de 9 dados, tá, uma 3x3, eu consigo utilizar 6 dados e repetir os outros. Tem uma matriz simétrica. Tá? Então, eu preciso colocar essas informações, por exemplo, numa matriz. Tá? Mas veja, essa não é qualquer matriz, não é só um arranjo, tá, de informações quadriculada. Porque se você mudar o referencial que você está analisando, o seu objeto, suas forças, essa matriz tem que mudar de uma forma que respeite a física. Tá? Quando você tem um vetor na física, se você mudar o seu referencial, o vetor continua o mesmo. Tá? O vetor da gravidade aponta para o centro da Terra, aqui. Se eu estiver no meu referencial, se estiver passando um carro na frente da minha casa aqui, também está apontando para o centro da Terra. Outro referencial, mas o vetor é o mesmo. Tá? Então existe uma lei de transformação que conecta o meu referencial com esse vetor e outro referencial com esse vetor. Esse vetor ele tem que ser independente do referencial. Tá? Então existe uma lei de transformação para esse vetor. No caso, a superfície do objeto, tá? Se você pegar um vetor normal, para qualquer referencial, esse vetor normal tem que ser bem descrito. Para a força também. Então, esse objeto que você achava que era uma matriz no começo de tudo, na verdade, não é só uma matriz, não é só uma informação disposta de maneira retangular. Tá? Ele tem que obedecer leis e transformações que permita que qualquer referencial descreva esse objeto, que é a tensão do corpo. Tá? E de tanto isso aparecer na física em diversos outros contextos, como o momento angular, como o momento de inércia, tá? Viram que todos eles tinham uma estrutura subjacente comum. Tá? Então, se você perguntar a um físico o que é um tensor, ele vai descrever que é um objeto que se transforma de uma certa forma determinada, assim como um vetor. Para um físico, o que é um vetor? É um objeto que se transforma de uma forma determinada. Tá? Não é só porque eu coloquei a informação disposta em quadradinhos que essa informação é um vetor. A data do meu aniversário, dia, mês e ano, não é um vetor. Porque se eu mudar de referencial, esse negócio não mudou ainda, tá? Dia, mês e ano. As coordenadas são idênticas. Tá? Agora, o vetor gravitacional, se eu mudar de referencial, as coordenadas dele vai mudar. O que não vai mudar é o módulo, direção e sentido. Tá? Mas as coordenadas vão ser outras. Tá? Então, assim, velocidade é um vetor. Se eu mudar de referencial, as coordenadas vão ser outras. Tá? Mas a data do meu aniversário pode botar em qualquer referencial que não vai mudar. Então, não é um vetor. Então, o pessoal da computação chama tudo de vetor. Tá? Para computação serve, mas para física não. Vetor tem que seguir uma transformação, que são as transformações típicas de vetores. Tá? Vetores contravariantes, covariantes. Então, a gente acaba definindo na natureza os tensores
como esses objetos que conseguem acoplar mais informações dentro deles, tá? E que eles têm uma forma de transformação que eles sejam... A física que eles produzem seja a mesma, tá? Para todos os referenciais. Veja, o vetor em si, ele pode mudar, ele vai mudar suas coordenadas, mas a física que ele vai produzir é a mesma. Tá? Então, isso é um tensor. A gente utiliza aonde isso? Na mecânica quântica o tempo todo, na computação quântica o tempo todo. Para você descrever os estados quânticos de sistemas com mais de 1 qubit, tá? Você usa produtos tensoriais o tempo todo. A transformação que um estado sofre, um estado de multi-qubits, tá? Ele sofre uma transformação por uma unitária que ela atua dentro de um produto tensorial. Agora, para o matemático, isso é um mapeamento totalmente mais abstrato. Tá? Eu sei porque eu sou físico e matemático, eu sei as duas visões, e claramente a visão matemática, embora eles achem ela maravilhosa, ela é uma consolidação puramente algébrica. Tá bom? Essa é a pergunta número 1. O que são tensores, acho. Deixa eu ver qual que é a outra. Quadrivetores. Quadrivetores são objetos quadridimensionais. Nós temos os vetores. Tá? Os vetores, eles são descritos na física como os objetos que se transformam como vetor. Na verdade, tá meio redundante o que eu estou falando, mas existe um tipo de transformação de referencial. O objeto que se transforma dentro dessa transformação é um vetor. Tá? O quadrivetor é um objeto de 4 dimensões que se transforma de acordo com as transformações de Lorentz. Tá? Então, é uma definição muito operacional que está presa nas transformações de Lorentz. O que entra na transformação de Lorentz? O que se transforma, quando eu mudo de referencial, o que se transforma de acordo com a transformação de Lorentz é um quadrivetor. Tá? E aí você pode construir a teoria da relatividade utilizando todo esse formalismo. Você pode usar o formalismo tridimensional ou o formalismo de quadrivetores, que é muito vantajoso. Acho que é o melhor que eu consigo fazer às 11 horas da noite. Gostou da explicação, meu caro? Não vai encontrar em lugar nenhum isso aqui. TikTok, vamos lá. Existe alguma ameaça promovida pelo avanço da computação quântica? Sim, criptografia. O seu cabelo está grande, amanhã eu vou cortar ele, fica caindo na cara. Teoria do observador não existe. O que você acha da possível descoberta recente de material sobre isso? Não existe, é mentira. Um ex-orientador meu está trabalhando na pesquisa de armazenamento com DNA. Cara, eu acho muito interessante isso. Eu vi uma galera fazendo isso na Universidade Federal, acho que é Federal do ABC, tá? É uns caras muito bom, velho. Será que um dia a IA terá consciência? Tem que perguntar isso para um filósofo, cara, porque eu não consigo nem definir muito bem consciência. João Vitor, os dois representam igualmente desafios muito grandes se você desejar se aprofundar. Não sei do que ele está falando agora, eu já me perdi. O que ele está falando? Bom, tudo bem. O principal uso da computação residencial é entretenimento, pesquisa simples e comunicação. Perfeito. O Sidney está perguntando o seguinte: qual a diferença de uma mente de um matemático e de um físico? Bom, eu teria que perguntar sobre todas as mentes, mas a minha percepção, tá, como físico matemático, o matemático, a mentalidade dele é diferente. Ele está muito mais interessado na definição. Para o matemático, uma definição clara é o suficiente. Tá? Então, se você perguntar para um matemático o que é um produto tensorial, quem quiser pode mandar e-mail para mim, que eu mando um livro do professor Adriano Moura, da Unicamp. Ele se contenta muito com a definição de produto tensorial, sobre o que é um tensor, do livro dele, capítulo 10. Álgebra multilinear. Se você olhar essa definição, cara, trazer algum significado para a definição que o matemático dá,
é praticamente impossível, mas está super bem definido. E o matemático, para ele, isso é o que importa. Tá? Ele não precisa tentar enxergar o negócio, ele não precisa dar uma forma para o negócio. O negócio está bem definido. Está inequivocamente bem definido. Tá? Então, para o matemático está perfeito, ele segue a vida dele. O físico não. O físico ele é diferente. O físico, ele até aceita definições que não estão muito precisas. Tá? A definição nem precisa estar muito precisa, mas a forma com que você constrói o raciocínio, ela é muito importante para o físico. Tá? Ela tem que ser quase que você pegar na mão, entendeu? Tanto que, muito provavelmente, os melhores professores de matemática que vocês vão ter são os físicos, tá? A menos de quem está fazendo uma carreira na matemática, tá? Quem é matemático gosta de professor de matemática. Todos os outros, os melhores professores de matemática que vocês vão ter são os físicos. Porque o físico é o cara que vai atrás e entender por que você chama Z o número de inteiros, o conjunto dos inteiros. Se você tiver aula com um professor de um físico dando uma aula para você em teoria dos números, tá? O matemático vai falar, os números inteiros a gente usa a letra Z. O físico vai te explicar por que é a letra Z, ele vai atrás, tá? Número em alemão é uma palavra com Z. Então, esse tipo de cuidado é muito importante para o físico, porque ele está tentando entender a natureza. Tá? E como o matemático está muito mais escolado de qualquer aplicação em realidade, então ele não tem essa preocupação. Então, essa preocupação está muito na minha mente. Tá? Então, eu me incomodo muito quando eu vou fazer um curso de matemática e começam a me jogar definições. Para mim é muito difícil, cara, mas eu entendo os caras. Isso funciona há 2.500 anos. Tá? Mas para mim é muito dolorido. Então eu me identifico muito mais como um físico. Professor, poderia explicar como surge um arco-íris? Aquela explicação que vemos como a luz refrata em uma gota para formar o arco-íris me buga um pouco. Mas é essa a explicação mesmo, Vitor. E, puta, sem desenhos, hoje não vou conseguir. Henrique Machado. Eu estou um tanto quanto atrasado, feito o coelho branco da Alice no País das Maravilhas, mas recomendo você pesquisar pela obra Hindu, de 12 volumes, o Bhagavatam aqui, essa não é a obra lá do que o físico Oppenheimer lia? Um sofismo com grande possibilidade de criptografia orgânica. Que doideira, cara. Para com essas ervas aí, meu irmão. Victor Herbert, eu não tô achando maravilhoso. Esse livro do Adriano tá me dando dor de cabeça. Ô, Vitor, o que você não tá achando maravilhoso aí, cara? Me explique. O livro do Adriano é paulada, cara. É paulada mesmo. Vamos lá. Faço mestrado em economia e esse semestre vi conjuntos fuzzy. E fuzzy usa a lógica de sobreposição. É verdade, usa mesmo. Põe o nome de moleque de Schrödinger. Não entendi. Então, tensor é uma ferramenta matemática para lidar com a soma de torques, seria isso? Ou toques? Torques. Cara, de uma maneira bem grosseira, pode falar que é isso sim. Nathan diz o seguinte: seus vídeos são ASMR para mim. Muito bom trabalho. Seria ótimo um vídeo sem música. ASMR. Não sei o que é isso. Eu não faço vídeo sem música porque eu gosto de música. A música me emociona. Para vocês saberem, os vídeos que eu faço são para mim, tá? Eu os compartilho com vocês. Mas eu faço para mim, porque eu gosto de assistir os meus vídeos. E não é porque eu sou um narcisista, não. Porque eu gosto das coisas que eu estudo. E o momento que eu faço vídeo é o momento que eu consegui consolidar, cara, um monte de conhecimento maravilhoso que eu estudei anos, tá? E eu me emociono, eu me emociono mesmo quando faço meus vídeos. Não é mentira não, cara. Eu fiz um vídeo um tempo atrás do Cantor, meus olhos estão vermelhos no vídeo, que eu chorei fazendo o vídeo, cara. Então, é impressionante isso.
Maverick diz o seguinte: a computação quântica é ferramenta excelente. O segredo é qual informação inserir? Não sei se esse é o segredo. Eu acho que o segredo é você tentar conseguir construir mesmo o algoritmo. Eu acho que o segredo chama incorporação quântica. Tá? Como é que eu levo o problema que está fora da computação quântica para a computação quântica? Então, incorporação é a grande... Como é que eu mapeio o problema para um computador quântico? De certa forma, você está certo. Que tipo de informação inserir? Eu vou trazer isso de uma palavra mais técnica. A informação que eu vou inserir é a incorporação quântica. Tá? É a grande dificuldade. Como é que eu incorporo? Eu tenho um problema de economia, como é que eu vou mapear isso em computação quântica? Tá bom? Você joga xadrez? Cara, eu gosto, mas eu não sou jogador. Mas eu pretendo. Minha filha vai nascer e eu pretendo jogar muito xadrez com ela. Porque, a depender das redes sociais, eu vou evitar o máximo possível pôr um celular na mão dela. Então, muito provavelmente nós teremos boas partidas de xadrez, tá? Que é muito idiotismo nas redes sociais, cara. É um conteúdo muito imbecil, cara. Você fica baixando Reels ali, ou aqui no TikTok, cara, é só besteira, cara. Às vezes, e olha só, o TikTok, às vezes eu entro pra ver as informações aí que o pessoal escreve pra mim, e às vezes eu vejo um vídeo legal, tá? Ou um vídeo de um filósofo, alguém falando um negócio bacana, só que todo vídeo tem uma música altíssima no fundo e todo vídeo tá picotado. Eu acho a parte 1, o cara corta com 1 minuto e meio de vídeo, vai pra parte 2. Mas, cara, é muito insuportável, você não consegue ver um vídeo inteiro. Então, assim, é uma demência que pra mim não rola, velho. Gabriel diz o seguinte: tensores são objetos que transformam como tensores. É isso aí. Então o pessoal quer achar ruim essa definição, só que ela é extremamente operacional, cara. Se você vê a definição de um vetor, tá? Para quem deu um primeiro passo, descreve um vetor como um elemento do espaço vetorial, e um matemático um pouco mais avançado vai dar risada da sua definição, tá? Mas você vai na definição operacional de Einstein, tá? No artigo de 1915, um vetor se transforma dessa forma. Tudo que se transforma dessa forma é um vetor. Porra, tem matemático que acha ruim essa definição? Cara, ela é extremamente operacional. Tá? É um mapeamento, é uma conexão com a realidade tão profunda. Tá? Você define um objeto pelas propriedades que ele tem. Tá? Como é que é um elétron? Não faço ideia, mas quando você pega um elétron e põe no campo, a força que ele sofre é essa. A massa dele, que é a resistência a estímulos externos para aceleração, é essa. Tá? Então, assim, você define uma coisa pelas propriedades que ela tem. Então, a definição de um vetor pela física é muito bacana. Tá claro, ela é imperfeita. Se você pegar um matemático, né, a matemática descreve, porque quando você pega um vetor e você anda com esse vetor, tá, pelo espaço, ele ainda é o mesmo vetor, é uma relação de equivalência, tá, chama vetores equipolentes. O físico não explica isso. O vetor gravitacional tá aqui, é sempre o mesmo? Caramba, porque usa módulo, direção e sentido. Para mim esse aqui é diferente desse, só que não. É uma relação de equivalência. Os físicos não sabem disso, tá? Então os matemáticos nos ajudam com isso. Mas as definições da física acho bem incríveis. O Helder Antunes disse que foi extraordinária a minha explicação. Obrigado, cara. Faço um corte, ganhe dinheiro com as minhas lives fazendo corte. Eu tô dando a dica pra vocês aí. Teoria do Wolfram e do Eric Weinstein. Pera aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Do Wolfram e Eric Weinstein. Deixa eu ver o que é isso. Não conheço. Não tô lembrando, não. Dei minha opinião sobre perguntar... o João tá dizendo que ele deu opinião sobre dificuldades da física e matemática. O Gabriel diz o seguinte: o matemático é um gramático, o físico é um poeta.
Nossa, que bonito isso, cara. O matemático é um gramático, o físico é um poeta. Eu vou dar um print screen e eu vou guardar a sua frase e deixarei as referências quando eu falar essa frase no futuro. Tá vendo, cara? O TikTok, ele nos conecta com pessoas inteligentes, tá? Interessantes. Só que nos meus comentários, nos vídeos, só tem o imbecialismo destilado, cara. Entendeu? Então Cara, quando eu vejo os comentários dos meus vídeos, eu fico triste, cara. Não porque estão me ofendendo, de ver os caras lá conversando, eu fico triste de falar: Meu Deus, cara, nós estamos convivendo no mesmo mundo. Essas pessoas estão falando esse tipo de besteira, cara. Tipo, com o mundo na sua mão para conectar com a internet, com acesso a tudo. Nós temos acesso a tudo. O chat GPT, com o máximo de imperfeição que ele tenha, ele é uma ferramenta espetacular, cara. Se você utilizar, por exemplo, o cara que falou da farmácia, deixa eu perguntar aqui, ó, se ele entende a importância da computação quântica para as farmácias. Vamos ver o que ele diz. Com farmacêuticas. Aqui ele deu acesso a tratamentos, tecnologias com políticas, benefícios dos avanços farmacêuticos, blá blá. O cara não consegue analisar, o cara não consegue olhar o chat GPT com a pergunta certa para tirar as dúvidas dele. Então, assim, é muito bizarro isso, cara, é muito assustador, entendeu? Gabriel, qual a sua opinião sobre os engenheiros? Fantásticos, são os marceneiros dos físicos. São incríveis, cara, são incríveis. Tenho muito respeito pelos engenheiros, cara, demais, demais. Os engenheiros estão ali no top das profissões para mim que são as que eu mais respeito, cara. Os caras são bons. Tenho uma verdadeira admiração. Se eu não fosse um doente, tá, pela física, pela matemática, sem dúvida eu seria um engenheiro. Sem dúvida. Qual você acha da probabilidade de vivermos em uma simulação de computador? Eu acho que é a mesma probabilidade da gente estar vivendo dentro de uma rosquinha, tá? Isso é bobeira isso, cara. Bobeira, não leve nem em consideração isso. A Renata Reis diz o seguinte: sou engenheira química, lembrei das aulas da época da faculdade, live maravilhosa, obrigado. Ô Renata, seja bem-vinda, tá? Essas lives elas acontecem aqui e também no YouTube. A vantagem é que no YouTube eu consigo mostrar muito mais coisas para vocês e vocês conseguem escrever perguntas melhores, tá? Porque vocês têm os teclados ali e vocês também têm acesso à live, fica gravada, tá bom? Henrique diz o seguinte: vetor, direção, sentido e intensidade, é isso aí. Professor, existe relação entre matéria escura, informação e energia? Cara, entre matéria escura e energia, parece que sim, mas eu não sou um conhecedor do assunto. Então, eu não... Entre matéria escura e energia, sim, tá? Porque no referencial em repouso, E é igual a mc ao quadrado, tá? Informação também, porque a informação está presa na matéria, mas eu prefiro não comentar muito desse assunto porque não é um assunto que eu não estudei, não sei falar. Professor, as cores são apenas ondas com frequências diferentes? Sim, certinho, parabéns. A programação, como conhecemos, deve mudar absurdamente, uma vez que não são mais dois estados lógicos? Não, não é uma mudança absurda. Na verdade, é uma complementaridade. Você vai perceber que a sua programação clássica é um caso particular da computação quântica. A computação clássica é um caso particular da programação quântica. Tá? Então, você só está expandindo. Tá? Então, não é um negócio muito enroscado, não. Que é luz? Uma onda eletromagnética. Os algoritmos de isomorfismos em grafos
também ficarão rápidos nos computadores quânticos, suponho? Sim, sim. Procure um negócio chamado QAOA. Vai por mim. QAOA. A teoria do Wolfram tenta modelar o universo essencialmente inspirado no Conway Game of Life. Mesmo os mais rudimentares e pura força bruta. Peraí. Os algoritmos de isomorfismo. Isso, vão, Álvaro, sim. Mesmo os algoritmos de força bruta, eles são melhores nos computadores quânticos, porque por conta de sobreposições, tá? Você, por exemplo, o algoritmo de Grover faz isso. Você causa interferências no sistema físico, na sua computação, que ela privilegia os resultados corretos e interferências destrutivas que reduzem os resultados errados, tá? Boa noite. É possível provar que a Terra é redonda através de cálculos matemáticos? Todo o cálculo matemático que a física utiliza, ele tem que ser falseado por experimentos, tá? Então, assim, você consegue mostrar, por exemplo, que a energia potencial de um planeta ela é reduzida quando esse planeta tem o seu formato esférico, tá? O próximo de uma esfera. Então, pelo princípio variacional de que os sistemas físicos eles vão em direção a extremos energéticos, e no caso o extremo energético aqui é a menor energia possível, tá? Porque o extremo energético contrário é energia infinita, tá? Então, o extremo energético aqui é você ter a menor energia possível. Então você consegue provar, tá, matematicamente, que o formato natural para um planeta é alguma coisa próxima de uma esfera. Tá? Agora, esse provar matematicamente, em cada etapa que você foi utilizando o conhecimento, você teve que fazer experimento para mostrar. O princípio variacional, na verdade, nem dá para demonstrar porque é um princípio. Tá? Então você vai ter que construir toda a física é experimental. Então você prova pela matemática com a física que esse é o tamanho mais com menor energia possível, tá? Um formato plano ele não teria energia potencial mínima, tá? Ele ia colapsar para um formato esférico, tá? Então nesse sentido sim você consegue provar matematicamente que esse é o formato ideal. Agora eu acho que não daria para provar que a gente está num outro formato que está tendendo para o ideal. Eu não conseguiria falar, olha, tudo bem. O formato ideal é uma esfera, mas hoje é assim, mas vai virar uma esfera. Aí envolve uma modelagem tão grande, cara, que ela já tá, ela tem que estar presa no experimentalismo, tá? Então você tem que fazer observações. Então não dá, eu acredito que puramente matemático não faça sentido. Aliás, a pergunta não faz nem muito sentido, tá? Provar que a Terra é redonda matematicamente, você vai usar física para fazer isso, e a física é uma ciência experimental que modela os sistemas físicos com a matemática. Tá? Se você entender dessa forma, agora se você for um cara muito mais ignorante, você vai falar que sim, com certeza sim. Tudo emite ondas? Emite. Tudo que tem energia tem onda. O móvel parado também emite. Eratóstenes realmente provou que a Terra era redonda, calculou inclusive o precisão. Agora, esse tipo de discussão, se é ou se não é, eu não vou ter aqui, tá? Porque isso é uma coisa burra, tá? Queria tirar uma dúvida com relação à computação quântica e criptografia. Estou fazendo post. Manda ver. Podcast Fim do Mundo. Faz a pergunta aí. Ô, Kelly, tudo bom? Olha lá, Kelly apareceu aí. Tudo bom, Áureo? Quanto tempo? Verdade. Pode fazer a pergunta aí, o amigo aí que está fazendo a pós.
É possível sim pelo valor de π. Manuel Lisboa diz que é possível. É possível o que, Manuel Lisboa? Escreva aí. Primeira metade, a gravitação é o espaço em... Ixi. Olha lá a pergunta aqui. A pergunta do colega aqui, ela foi bloqueada, mas eu liberei. Quero saber o quão perigoso é hoje para a realidade de dados e a proteção de ter esses computadores. Olha, tudo que a gente tem de computadores quânticos, de dados, tá? Até 2022 está criptografado num sistema que será vencido, tá? Então, as grandes empresas dizem que você já deve ter perdido essas, considere elas como perdida. Porque o que os caras fazem? Eles atacam os servidores, eles roubam essas informações e eles vão descriptografar isso daqui uns 6 anos, tá? No máximo. Então, essa criptografia RSA, curvas elípticas e tal, esqueça, tá? E a gente não tem tempo de criptografar tudo utilizando os novos protocolos. Então já tem protocolos novos hoje, já foram aprovados, tá, recentemente pelo NIST. E esses protocolos são seguros, por enquanto, tá, para computadores quânticos. Então, vai demorar muito tempo para a gente conseguir fazer a nova criptografia de tudo e vai ter que priorizar. Então, o que você acha que nós vamos priorizar? O departamento de segurança de um país, os segredos industriais ou os seus e-mails? Então, nós vamos priorizar as coisas que são importantes para uma nação. Tá? Então, eu não acho estranho, e quando eu falei que seus e-mails estarão abertos no vídeo que eu lancei a semana passada, eu não acho estranho daqui a 3 anos a gente começar a ter os e-mails liberados, um monte de e-mails, sites, em servidores em alguns lugares estranhos do mundo, tipo Rússia, tá, com o e-mail de uma galera aberto, e o seu pode estar lá no meio, tá? Então eu não acho impossível isso, tá? Inclusive é uma demonstração de força você invadir, por exemplo, o servidor do Gmail, tá, do Google, rouba os e-mails, daqui 4 anos a gente decriptografa tudo e libera na internet para mostrar, tem gente que consegue acessar, nós temos poder. Tá, então, eu acho que isso vai acontecer. Cara, já acontece com informações aqui no Brasil, tá? Informações de imposto de renda, sempre tem atacado alguma base aí de informação, sempre é atacado, sai um monte de informação pública, sempre sofre um monte de ataque as bases brasileiras. Então, eu acho super tranquilo, vai acontecer. Olá, Kelly, a live tá rolando no YouTube aqui também. O Aldo perguntando para Kelly, existe corpo negro? Pode me dar um exemplo? O Sol é um corpo negro. A minha dúvida vem mais como vamos trabalhar a computação quântica na realidade do mercado. Ela vai começar em criptografia, tá? Mas as aplicações hoje já estão em todas as áreas, tá? Gianni diz o seguinte, é verdade que o computador foi inventado modelando o cérebro humano? Pode ser que sim, Gianni, pode ser que sim, tá? Eu não sei te responder se de fato houve... Eu acho que de certa forma sim, né? Que se você pensar que o computador é a evolução de máquinas de computação antiga, computadores analógicos, o que a gente sempre tentou fazer é reproduzir o que o ser humano faz de maneira mais rápida. Então, eu acho que sim. Pode-se dizer que sim. Você viu um país da Europa que está tentando banir a criptografia? Não estou sabendo, não. Mas estranho, hein? Coisa de paraíso fiscal, isso? Acho que não, né? Eu trabalho com cybersecurity e estou preocupadíssimo. É para ficar mesmo. Não tenho problema em expor a maioria dos meus dados. Sou pobre e não tenho nada a perder. Não tem problema, Maverick. Mas é sua privacidade, tá? É coisa chata, de repente vaza coisas aí, opiniões que você teve há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que você não tem mais. Isso pode te impedir de ter um emprego no futuro,
tá? Por causa de uma opinião besta que se tornou público e o cara... Como é que a gente vai lidar com isso? Entendeu? E coisas que são extremamente privadas, fotos que as pessoas podem ter trocados aí no passado, cara, vai ter muito problema aí, viu? Por que o Sol é um corpo negro? Porque um corpo negro é tudo aquilo que ele não reflete nada que ele recebe. Tá? Ele absorve toda a luz que ele recebe e o que ele emite, quer dizer, ele não reflete cor nenhuma, ele só emite. Tá? Então o Sol só emite, ele não reflete nada. Tá? Ele tem inclusive o espectro de emissão de um corpo negro. As pessoas têm muita dificuldade em entender o que é um corpo negro. Tá? Eles acham que o corpo negro é negro. Totalmente dizendo, não é só isso. O corpo negro ele não reflete, mas ele emite. Tá? Ele emite. Tá? Por isso que tem o espectro do corpo negro. Se o corpo negro não tivesse uma emissão, ele não teria um espectro. Seria uma linha reta. Tá? Então o corpo negro ele não reflete. Toda a cor que sai, toda a frequência que sai dele, toda a energia, ele está emitindo e não refletindo. Isso porque a gente queria analisar no começo do século a propriedade dos corpos, tá? Dos próprios corpos, e não da reflexão da luz que a gente emite, coloca nele. Tá? Então, se viu que a emissão de luz não depende do material. Tá? E todo material que é exposto a uma mesma temperatura tem a mesma emissão de energia. Porque se não fosse, você colocaria dois objetos emitindo a temperaturas diferentes, você conseguia fazer, por exemplo, energia sair do objeto que tem temperatura mais baixa para o que tem temperatura mais alta. Tá? Você faria um motor de energia infinita. Tá? Então, mostrou-se que... essa é uma demonstração maravilhosa que a composição do objeto não entra na conta. Tá? Então os corpos, a emissão que eles fazem é independente da composição deles. Tá? Depende só da temperatura. Acho que eu falei errado, eu falei o contrário. Se você colocar dois objetos, se dependesse da composição, eu coloco dois objetos, a mesma temperatura, se a energia que ele emite depende da composição, faça objetos de composições diferentes, você vai ter um fluxo líquido de energia. Tá? A mesma temperatura, fluxo líquido de energia, não faz sentido, né? Violação do princípio de energia. Então você criaria motores de energia infinita. Tá? Então não faz sentido. Cavaleiros, eu acho que eu tô bem por hoje. Nossa, essa live aqui, quanto tempo, cara? 1h30. É isso aí. Eu vou encerrar então. Quem não me segue nas redes sociais, eu sou muito mais ativo na outra rede lá. Aquela outra rede social lá começa com I. E tô fazendo as lives aqui, tô tentando fazer nesse horário. Eu não tô conseguindo fazer todo dia. Tô extremamente cansado hoje, mas valeu a pena. Essa live está gravada no YouTube, tá bom? Me sigam lá, muito obrigado pela companhia. Eu agradeço todos vocês. Pessoal do YouTube, muito obrigado. A live vai ficar aqui, tá bom? Tem mais alguém aí? Bom, obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. É isso daí. Valeu, pessoal. Vou encerrar então a live aqui no YouTube. Então, encerrando a transmissão. E vou encerrar